Olá, então estamos aqui na nossa 7ª aula do curso e hoje vamos falar sobre a situação atual da educação brasileira. Essa aula é bem importante porque a gente vai ver, a partir do cenário dos últimos 10 anos, como é que está a educação de fato. E a gente vai analisar ponto a ponto, podendo assim nos aprofundar nesses temas. Esse conteúdo é bem importante, está presente em todas as provas relacionadas à educação, constantemente flutuando para outros pontos de discussão, como provas da PM, das Forças Armadas, porque sim, educação interessa a todos. Para começar, vamos lá ver a Constituição, né? Qual que é o contexto da educação no Brasil? Ela foi retomada em 1988. Ela já tinha sido pautada várias vezes, antes sendo obrigação dos estados e municípios, depois retomada para a União dentro do governo getulista, e agora, dentro de uma ideia que a educação deve ser para todos, a Constituição de 88 a coloca como direito universal, direito constitucional do cidadão brasileiro. Inicialmente, dizendo que a educação era direito e deveria ser obrigatória às crianças dos 7 aos 14 anos. E hoje, evoluindo, colocando a educação obrigatória até os 18 anos. Então, a Constituição de 88 significou uma grande mudança no quadro legal da política educacional brasileira. Pela primeira vez na história, a educação tornou-se efetivamente um direito, de modo que caberia ao Estado garantir esta educação. E a gente tem então uma suposição de que a educação mudaria de vez. E acontece que, embora sim tenha tido muita evolução, a gente ainda tem cenários a serem analisados constantemente. Muitas dessas mudanças são muito recentes. Afinal, 88 não tem 30 anos. Então a gente tem que analisar isso com muito cuidado. Primeiro quadro que a gente vai falar aqui é o analfabetismo no Brasil. Cerca de 9% da população brasileira ainda é analfabeta. 47 milhões das pessoas, 47 milhões de pessoas com mais de 20 anos não concluíram o ensino fundamental. Isso quer dizer que a educação básica, conteudista, com todos os conteúdos básicos necessários para o cidadão, de conhecimentos enciclopédicos, não foi garantida a grande parte da população. Eles não têm, então, os conteúdos. Eles continuam vivendo, continuam trabalhando, continuam tendo uma vida real, mas não têm seus direitos garantidos, pois não conseguem atingir seus potenciais. Essa população é a mais vulnerável e o atendimento educacional a ela tem sido ainda mais precarizado. São homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, que enfrentam a redução de oferta de ensino noturno, gerando um alto índice de evasão. As escolas públicas noturnas são mais desinteressantes. Elas tentam falar a linguagem do jovem, mas aqueles que estão no ensino noturno, no ensino diferenciado, nos EJAs, buscam a linguagem do trabalho, a linguagem de seus objetivos, discussões mais amadurecidas, que são muitas vezes negadas. As escolas, então, noturnas, mesmo que no início do ano tenham muitas matrículas, acabam com altos índices de evasão, pois, afinal, uma escola que não convida, que não congrega com o aluno e que não faz com que esse aluno queira aprender, queira estar lá, que afasta esse aluno, não consegue evoluir em termos didáticos, pedagógicos, ou seja, afasta o estudante. Concomitante à situação da evasão, o baixo investimento na educação de jovens e adultos em nosso país agrava o quadro. A condição do analfabetismo no Brasil tem que ser vista e pautada diretamente. São 2 quadros. Sabe-se
que o fundo de alfabetização foi minguado nos últimos 3 anos. Sabe-se também que há a proposta de que os EJAs se tornem escolas à distância. Mas se sabe, por outro lado, que é justamente o pobre, o necessitado, aquele que trabalha 2 turnos, que precisa das escolas noturnas para aprender, para estudar. Então, hoje vive-se um grande debate onde o Estado tenta dizer que não é mais responsabilidade dele a educação básica, o que é, e tenta dizer então que os jovens, que não se formaram no tempo adequado, devem então buscar ou estar à mercê da condição que o Estado oferece, em vez de tentar melhorar isso. Tudo isso tem sido retomado em debates na Câmara, em debates por agentes políticos e diferentes políticos que levantam essa bandeira. Mas a situação do analfabetismo no Brasil, que melhorou sim, melhorou bastante, voltou a alarmar e parece que o Estado, o país, tem tido um desinteresse nisso. Por outro lado, a gente tem a estrutura física das escolas. Hoje, 60% dos professores do campo não têm formação superior e vivem em contratos precários. O que quer dizer esses contratos precários? Geralmente, nas escolas municipais do interior, o que existe são os contratos temporários, os professores que são contratados pela prefeitura e que vão estar numa modalidade de contratação que não lhes garante férias, que não lhes garante 13º. Eles recebem apenas pelos meses que trabalham para a prefeitura e, após esse tempo, eles são retirados até recomeçar o ano letivo. Dessa forma, além deles terem reduções salariais, não é o mesmo salário que se paga, ou às vezes até é, mas eles têm que computar o salário deles, deixando a reserva para o final do ano e para o início do próximo ano, onde eles não vão estar recebendo a gratificação. Uma outra realidade que existe é que ainda não existe mão de obra qualificada no setor de ensino para as escolas do campo. É difícil atrair o profissional para os interiores, para essas áreas, pois perto do centro urbano os salários são mais atrativos, as condições de viagem não existem, então é melhor para ele estar mais central à capital, à metrópole. E tudo isso torna muito difícil. O que é necessário nesse ponto é a obrigação do concurso público e a condição de qualificação dos locais. Pelo menos essas são as pautas em debate, mas aceitas pela comunidade. Quanto à estrutura física, de fato, 90% das escolas do campo não possuem internet. O que isso quer dizer? Eles estão no campo, eles estão isolados em uma comunidade e eles não têm um portal de comunicação. Mas a gente não precisa falar só das escolas no campo. Quantas escolas básicas você conhece na qual a internet é acessível a professores e alunos? Pois é. Até o ano retrasado eu nunca tinha trabalhado em uma escola que a internet fosse acessível aos professores. Escolas públicas, escolas de cidades com mais de 30 mil habitantes. Mas hoje sim, existe um programa para que as escolas tenham acesso à internet. Até porque o PDDE, as oportunidades estão vinculadas online. E dependendo do estado, as universidades, os estados começam os programas para englobar as escolas e seus alunos dentro do letramento digital. Ainda muito lento. 15% não tem energia elétrica. Quando a gente entra no campo, a gente vê que boa parte das escolas ainda não possuem energia elétrica, não possuem esgoto. E é feito, então, de uma maneira, essas escolas são aparelhadas de uma maneira que com recursos muito primários a gente consiga ir evoluindo.
Preste atenção que esses dados que eu estou mostrando são de 2012, ou seja, 6 anos atrás. Não é muito diferente agora. O que a gente precisa saber, o que a gente precisa compreender é que a escola, que a educação, ela evolui, mas evolui a passos muito lentos. E quando a gente pensa na nossa perspectiva urbana também, quantas escolas não têm teto, não têm forro? Quantas escolas não têm material de trabalho? Quantas escolas não têm condições mínimas salubres para aqueles alunos estarem ali? Mas os alunos estão e os professores estão, porque a noção de dever, do educar, do ensinar, é primária. A gente tem 10% das escolas que não possuem água potável, 14% que não tem nenhuma forma de saneamento básico. Felipe, mas você está falando das escolas do campo? Sim, eu estou falando das escolas do campo. As escolas do campo representam todas as escolas que não estão no centro urbano. As escolas do centro urbano, dos centros das cidades, ainda assim estão em condições complicadas. Mas se você pensar que a maior parte das escolas são pertencentes ao mundo rural, como é que fica? Por isso que eu botei, para a gente se chocar, para a gente avaliar. Continuando sobre essa avaliação das escolas rurais, veja como os dados são complicados. 8 escolas do campo são fechadas por dia no Brasil. Dessas 8 escolas, isso com uma avaliação de 2002, a gente tinha 107 mil escolas no meio rural. Hoje, em 2018, a gente não sabe, mas em 2015 o número já tinha caído para 64 mil escolas. Ah, Felipe, é porque está havendo urbanização, é porque está evoluindo, né, o número de escolas urbanas. Não, não é verdade. As escolas rurais têm sumido, há uma centralização em poucas escolas por área, os alunos estão fazendo deslocamentos maiores, mas não é porque a urbanização, o centro urbano aumentou. Não, não é um fato. São mais de 40 mil escolas fechadas e uma redução de mais de 2 milhões de matrículas, enquanto 3 milhões de crianças, adolescentes e jovens são obrigados a se deslocar para as cidades para dar continuidade aos seus estudos. E daí a gente consegue ver os números de matriculados e a gente consegue ver o quão chocante é o número de matriculados que saem do ensino fundamental para o ensino médio. Prestem atenção. A gente tem as creches e a educação infantil, que não são ensino obrigatório, que são sugeridos, que é pedido para os alunos irem, para os pais levarem. E daí a gente tem o ensino fundamental obrigatório do 1º ao 9º ano. Muita gente matriculada ainda não são todos. Então a gente tem uma média ali de 23 milhões de matriculados ali em 2017. Quando a gente passa para o ensino médio, esse número cai abruptamente, representando uma queda direta dos alunos que desistem no meio do caminho, uma denúncia à evasão, que é sim o maior problema da educação brasileira. Primeiro problema, trazer o aluno para a escola. Segundo problema e maior problema, manter o aluno na escola para que ele consiga concluir o ensino básico. Quando a gente pensa em ensino superior, a gente vai ter aí dados como, entre os jovens de 18 anos, menos da metade cursa o ensino superior. Apenas 15% dos estudantes brasileiros entre 25 a 35 anos estão no ensino superior. Ou seja, menos da metade dos jovens conseguem ter acesso ao nível superior. Ah, Felipe, mas hoje é revisto, nem todo mundo tem que fazer curso superior, tem o curso técnico, tem o curso integrado, tem o curso profissionalizante. Pois é, mas sabe-se que as oportunidades de carreira, as condições de carreira, a qualidade de vida do cidadão que termina o ensino superior são alarmantemente melhores do que aquele que não termina.
Apenas 15% dos estudantes brasileiros entre 25 e 34 anos estão no ensino superior. A desigualdade de acesso ao ensino superior ainda é gritante. Enquanto 35% dos jovens de 25 a 34 anos no Distrito Federal frequentam a universidade, no Maranhão a taxa é 5 vezes menor. Apenas 7% dos jovens entre 25 e 34 anos frequentam a universidade. Quase 75% dos estudantes brasileiros no ensino superior estão em instituições privadas. A partir de programas como o FIES, por exemplo, oportunizou-se que diferentes alunos tivessem acesso à educação. O que se percebe é que a educação privada ganhou uma força no Brasil enorme e a educação pública passou a ficar restrita às elites. Existe uma precarização das universidades particulares e existe uma condição de elitismo nas universidades públicas, mesmo com as cotas. Sobre o diploma universitário, a gente vê que os adultos com diploma universitário têm 10% mais chances de serem empregados e ganharão em média 56% mais do que os adultos que completaram o ensino médio. Em números, um aluno que está exercendo, um aluno de ensino médio que exerce uma função de mecânico numa mecânica, ele vai receber mais ou menos 1.200. Aquele que se formou imediatamente ao entrar no mercado de trabalho, ele já vai começar recebendo 1.800 como média salarial. Ou seja, é um número muito representativo, é uma renda grande. E isso a gente está falando de um serviço técnico. Quando a gente vai para funções específicas, esses valores aumentam muito. Os adultos com educação universitária também são menos propensos a sofrer de depressão do que aqueles que não chegam ao ensino superior. Estamos vivendo uma sociedade na qual o cidadão tem tido algumas doenças, né? Entre aspas, a mortalidade no Brasil maior é o assassinato, a segunda mortalidade maior é o acidente, a terceira já é o suicídio. Se a gente entende isso, uma população mais educada, com mais condições de ganhar a vida, é menos doente mentalmente. Sobre os professores, acabando aqui nossa discussão quase, os salários estão aumentando de acordo com o nível de educação prestado. Os professores ainda estão entre os 78% a 94% dos salários dos trabalhadores com formação universitária em tempo integral. O que isso quer dizer? Os professores, eles estão entre os 78% e 94% com menores salários dentro do prisma aí de profissões. Tem profissão que recebe menos? É exceção, mas tem curso de nível superior que recebe menos na fase inicial. O professor ainda é uma das que menos recebem na sua média salarial. Pessoal, obrigado por terem acompanhado até aqui. Quanto ao professor, está em revisão o Fundeb. Ano que vem será votado. E essa pauta deve estar em diferentes condições. Salas, sindicatos, recursos, provas. Avalie a situação e vamos avançando, tá bom? Até a próxima aula.